Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da MADES. Hoje estamos discutindo a proposta do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de uniformizar as custas judiciais no país e a posição dos tribunais de justiça dos estados que são contra a essa medida. Nosso entrevistado hoje aqui é o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, que é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, então no bloco anterior deixei uma pergunta sobre as custas judiciais, para que o senhor explique para a gente o que são essas custas, como é que elas são formadas e qual que é a destinação delas. As custas, elas têm previsão até na Constituição. O artigo 98, salvo engano, parágrafo 2º, fala que as custas e as taxas judiciais serão destinadas aos serviços da Justiça. E elas são previstas, ela tem que ser prevista, tem que haver uma lei estadual, porque como ela é uma fonte de receita, tem que ter uma previsão, então sempre tem uma lei estadual falando que aprovou a existência da cobrança de custas. Em alguns estados, como aqui em Minas Gerais, a tabela, o valor das custas dos emolumentos, eles são feitos pela Corregedoria. Então, a Corregedoria que atualiza, a Corregedoria é que mantém a fiscalização do pagamento dessas custas. É um custo único, ele varia de acordo com cada ação, cada processo, procedimento? Ele varia de acordo com os procedimentos. E, como nós sabemos, ao se dar o valor para a pessoa leiga entender, toda ação na área civil tem um valor, o advogado dá um valor, e essa ação, com esse valor, ela vai, então, se encaixar no valor da tabela das custas. E outros tipos de ação, pelo próprio nome, pela própria área do trabalho da ação, ela também tem o seu valor. Na área criminal, o promotor, que geralmente é o titular da ação penal, na área criminal não tem pagamento de custas. Há o pagamento de custas se o acusado, se o réu for condenado criminalmente, ele no final do processo tem que pagar as custas. E quais são as principais taxas que se pagam no processo? Dê um exemplo para a gente, por favor. Não, logo que você entra com o processo, você protocola o processo... Ajuizou a ação? Ajuizou a ação, você vai ter que pagar mais custas para distribuição. Isso aí é regra, não tem como. Só quem foge disso é o processo penal, como eu disse, porque o promotor que inicia a ação, o promotor ele representa o Estado, então nesse caso, não, todos os outros processos, o típico do processo é a distribuição. Sem isso, o processo não procede. Acionou então a Tem justiça? que se recolher algum valor. Muito bem. E esse valor, vai aqui em Minas, ou a maioria dos estados, vai para o Poder Executivo. Centralizado no Poder Executivo, um caixa único, único não vai para os cofres do Poder Judiciário. Não faz, embora a Constituição determine no artigo 98, parágrafo 2º, que é para o serviço da Justiça. E é permitida essa vinculação? Vem sendo feita porque os estados não regulamentaram. Muito bem. Eu gostaria agora de um pequeno... Quer dizer, vamos chamar os nossos estudantes da Faculdade de Novos Horizontes para me ajudar a entrevistá-lo. Eu gostaria então de chamar a primeira pergunta aí, por favor, do André Luiz, por favor. As custas processuais implica em ferimento ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, esculpido no artigo 5º da Constituição da República de 88? André, é muito interessante a sua pergunta. O que há é uma polêmica, se as custas se encaixam como taxas, e dentro desse ângulo de que as custas são uma taxa, a taxa ela é cobrada numa contraprestação de serviço. Então, no momento que o poder público, né, o Estado, põe o judiciário, põe a justiça à disposição da população, da sociedade, é uma contrapartida de um serviço que está sendo prestado. Então, em razão disso, desse serviço que está sendo prestado, as custas poderiam ser cobradas. Isso seria constitucional. A hipossuficiência alegada pela parte deve ser devidamente comprovada ou simplesmente por mera declaração. Neste último caso, não abre lacuna para declaração falsa? Isso aí, Caetano, é uma questão que realmente existe. A lei que prevê a justiça gratuita, a lei, salvo engano, 10.060, 1950, ela fala que basta uma declaração, mas essa declaração pode ser contestada pela outra parte, que conhece a pessoa e dizer que não, a pessoa tem recursos de sobra e deva ser pago. Então, abre-se um apenso, um processo paralelo, pequeno processo paralelo, para se provar isso. Se ficar comprovado, ela vai ter que recolher as custas. E, fora disso, tem o processo criminal também. Se ficar certo que ele declarou falsamente, não tenho dúvida, o processo criminal por falsidade vai existir. Muito bem, agradecendo então a participação dos estudantes da Faculdade Novos Horizontes, o André e o Elbson, pela participação. Doutor Dorgal, voltando à questão então das custas judiciais aí, qual que é a importância que elas têm para o funcionamento do Poder Judiciário, para a prestação jurisdicional?
elas é que bancam, sustentam esse movimento, esse serviço público? E isso é uma coisa muito curiosa, porque o estado do Rio de Janeiro foi o único estado que saiu na frente, foi o estado que saiu na frente e foi o único estado que regulamentou esse artigo 98 da Constituição, que diz que as custas são, a Constituição diz textualmente, as custas são destinadas aos serviços da Justiça. E só o estado do Rio fez ainda uma lei, a lei, salvo engano, 2524 de 98, é uma lei que diz que a arrecadação de todas as custas taxas judiciárias são para o poder do Poder Judiciário. E com isso, eles vêm fazendo uma manutenção boa dos seus prédios, vêm comprando equipamentos, vêm aparelhando a justiça e dando uma motivação muito maior ao Judiciário do Rio, que é um exemplo para o Brasil. Aqui em Minas... Já foi tentado esse tipo de... Aqui em Minas foi tentado. O governo passado, do governador Aécio, ele até fez um projeto, quer dizer, o que demonstra que o executivo daqui se dispõe a transferir as custas do Caixa Único para o Judiciário e não houve uma boa solução por alguns problemas internos do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não concordou em dividir as custas com outras entidades. É uma proposta que ainda prevalece na Assembleia Legislativa de Minas? Não, a proposta nem chegou aí para a Assembleia, porque havia um entendimento, havia uma negociação com outras entidades públicas. Então, o Judiciário ia dividir, a lei propunha, o projeto propunha que metade das custas vinha para o Judiciário e metade seria para outros órgãos. Isso cria um outro problema legal. A Constituição não fala isso. A Constituição fala claramente, as custas são destinadas aos serviços do Judiciário, da Justiça. Então, fora qualquer outro órgão que não seja o Poder Judiciário, ele não tem direito a essas custas. E também é a nossa posição, eu acho que o Judiciário precisa muito desses recursos. Nós estamos passando uma fase muito complicada de prédios aqui em Minas, sobretudo, com quase 300 fóruns, dificuldade de manutenção, dificuldade de equipamentos, de material. E esses recursos poderiam ser destinados a essa melhoria, inclusive também na segurança dos fóruns, dos Exatamente, na contratação de seguranças que não existem praticamente no interior, a segurança dos fóruns. O que o Rio de Janeiro fez foi isso. O Rio de Janeiro consegue hoje, então, uma arrecadação fantástica, não fazendo tanta falta para o Executivo, na proporção que o Executivo tem muitos outros recursos, outros impostos, mas para o Judiciário isso é de uma relevância enorme. E ele próprio gerencia isso. Porque o que parece contraditório é porque a Justiça, o Judiciário conquistou a autonomia financeira a partir de 88 da Constituição Federal, mas não tem recurso próprio. É uma contradição, não? Exatamente. A arrecadação do Judiciário é prevista no orçamento, passa pelo Poder Executivo a sua aprovação, porque tem que ser feito em acordo com o Executivo, segundo a Constituição, tem que ser aprovado na Assembleia, o que está certo, porque a Constituição determina que todo orçamento passe pela Assembleia, mas não dá ao Judiciário o montante de recursos que nós precisamos. Então, é aquele ditado, quem não tem o dinheiro não tem autonomia, porque quem não tem dinheiro não tem independência, não consegue fazer o que precisa. Essa autonomia, ela, de certa forma, fica presa, fica mitigada, fica comprometida por falta de recursos. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente também como ou quais são os modelos adotados pela Justiça Federal e Trabalhista na questão das custas judiciais. A gente volta em instantes.